Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5, que nos diz: E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Amém? Vamos agora para a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Que diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Que diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos para a última leitura, livro do profeta Isaías, texto bem conhecido da igreja, Isaías 53. Amém? Isaías 53, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subirá como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, e nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. E desprezado e mais rejeitado entre os homens, um homem de dores
experimentado em padecimentos, e como um de quem escondemos dele o rosto, ele foi desprezado, e nós o estimava. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada qual se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Do cárcere e do juízo foi tirado. E a sua geração, quem a contará? Porque foi cortado na terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. E com os ímpios puseram a sua sepultura, e com um rico na sua morte, porque nunca fez ele maldade, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, sujeitando-o ao padecimento, quando a sua alma for posta por uma oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor será próspero na sua mão. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque sobre si levará a iniquidade deles. Pelo que eu darei a porção com os grandes, e com os poderosos repartirá os despojos, porque derramou a sua alma na morte, e com os transgressores foi contado, mas ele mesmo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Graças a Deus por essa leitura que acabamos de fazer, que Deus possa revelar o que esse texto quer nos dizer nessa noite. Diante dos textos que nós acabamos de ler, nós estamos vivendo em um mundo, em uma época em que as pessoas, por razões de voluntariedade, por escolha própria, excluíram de suas vidas esse texto em que nós acabamos de ler. De que forma? Elas não mais dão importância ao plano de salvação que Deus estabeleceu na sua palavra há séculos atrás, ou melhor dizendo, como a própria Bíblia nos ensina, antes da fundação do mundo. E não se pode deixar de lado aquele em que toda a história da humanidade gira em torno de Jesus Cristo. Tudo que você pensar,
desde que o homem caiu e que a serpente enganou a mulher e essa induziu o homem, e por causa do homem que comeu e veio a cometer o pecado, e a palavra vai nos dizer que por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão excluídos, encerrados da glória de Deus. E Deus, na sua bondosa misericórdia, traçou esse plano, um plano que é muito mais profundo do que você possa imaginar. A mente humana não consegue pensar e nem descrever, nem sequer palavras são poucas para descrever o que Deus fez pela humanidade, para descrever o que Deus fez pelo homem, para descrever o que Deus fez por mim, por você, quando nós estávamos no mundo de pecado, distante de Deus, como a própria palavra de Deus fala e afirma que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, e Deus expressa o seu amor de uma forma poderosa, uma revelação milagrosa na humanidade, enviando o seu Filho para morrer pelos pecadores, quando nós éramos ainda pecadores. Essa é uma revelação que religião nenhuma consegue descrever. Essa é uma revelação que profeta nenhum consegue descrever e nem falar, a não ser que o Espírito Santo de Deus o conduza nessa tarefa. E Isaías, em um momento daquele reino que era um reino difícil, reino de Judá, nós aprendemos hoje, na lição que estudamos hoje na escola bíblica, que Deus disse: agora quanto ao povo de Israel, quantas vezes eu estendi a mão a este povo, e esse povo rebelde e contradizente. E nós não vivemos num mundo rebelde e contradizente. Isso não é fato. Isso não está patente aos nossos olhos. E toda a história do mundo, o futuro do mundo, depende exclusivamente de Jesus. O futuro do mundo não está na mão de um governante, não está na mão de um grande administrador, mas o futuro do mundo está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus. O homem nada sabe, o homem é pó, para lá ele voltará, mas aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, aquele que aceitar o que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz que o que o espera é muito mais melhor do que uma férias em Acapulco. Você não pode imaginar o que esperam aqueles que seguem o Evangelho. O Evangelho que eu digo, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro,
Você não imagina o que espera aqueles que seguem a Cristo, aqueles que escolhem sofrer por Cristo, aqueles que querem trazer em seus corpos a marca de Cristo. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas não dão mais crédito à palavra de Deus. E tudo isso gira em torno de Jesus. Por isso que Isaías escreve com muita propriedade: quem deu crédito à nossa pregação? Você já parou para pensar nisso? Quantas mensagens você tem ouvido? Quantas vezes você já ouviu uma palavra e outra palavra e mais uma palavra? E Deus fala através da sua palavra: quem deu crédito à nossa pregação? O próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que eu falo por mim mesmo muitas vezes pode passar, o que você fala passa, o que os homens falam passa, o que todo mundo pode falar por aí afora pode passar, mas o que Jesus disse, o que o Espírito Santo de Deus disse, passará os céus e a terra, mas a palavra de Jesus não passará. Aquele que confiar em Jesus não passará, viverá para sempre eternamente, porque é isso que Jesus diz. Aqueles que dão crédito à sua palavra, olha, você pode não dar crédito a uma palavra de qualquer pessoa, talvez você não dê tanto crédito à palavra da sua mulher, talvez você não dê tanto crédito à palavra do seu patrão, mas eu quero dizer, se você der crédito à palavra de Jesus, você jamais será confundido, você jamais será envergonhado, você jamais ficará decepcionado, porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e o que Ele disser jamais passará. Quem deu crédito à nossa pregação? Pense. Agora, presta atenção no próximo versículo. Eis aí o problema, porque as pessoas não têm dado tanto crédito à palavra de Deus. A gente às vezes pergunta por quê? No versículo 2, Isaías 53, versículo 2. Estava lendo em casa e meditando. Porque subirá como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Formosura? Beleza? Desejar? O evangelho de Jesus não é para trazer formosura para ninguém, não. O mundo está apresentando um evangelho cheio de formosura. O mundo está apresentando um evangelho cheio de beleza. Cheio de promessas, vã e vazia. É um evangelho cheio de formosura. É um evangelho que agrada ao homem. Formosura, tomando a fórmula daquilo que a pessoa quer.
beleza, aos olhos é agradável. É um evangelho que a vista é agradável. Oh, que evangelho bom, que vista boa. E desejar. O povo quer um evangelho desejável. O povo quer um evangelho que faça com que ele deseje. O evangelho puro e genuíno só pode te fazer desejar uma coisa: é o céu. É a vida eterna. É ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: pensais nas coisas que são de cima e não daqui de baixo. É o evangelho cheio de filosofia. É o evangelho cheio de rudimentos do mundo. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2:8: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs sutilezas e vãs filosofia. Por isso que ninguém quer o sacrifício da cruz. Por isso que ninguém quer o evangelho de Jesus Cristo no mundo de hoje, em pleno século 21. Por que o povo não quer o evangelho verdadeiro, puro e sincero? Porque não tem formosura. Porque não tem aparentemente, visivelmente, aquilo que desejar. Porque não tem aparentemente a beleza. Eles querem um Deus que a beleza dele esteja na terra. Eles querem um Deus que faça a sua formosura na terra. E todo aquele que estão atrelado a essa formosura, a um evangelho formoso aqui na terra, a um evangelho cheio de beleza aqui na terra, esquece que tudo que está sendo produzido na terra foi amaldiçoado por Deus. E aquele que está agarrado com as coisas que estão sendo amaldiçoadas, porque o próprio Deus disse: maldita é a terra por causa de Adão, porque ele pecou. Um evangelho de Cristo é o evangelho que não tem formosura, é o evangelho que não tem beleza, é o evangelho que não tem desejo por coisa material, mas é o evangelho que tem céu, que tem vida eterna, que tem gozo e paz no Espírito Santo, que tem uma cidade maravilhosa lá em cima, aguardando os crentes chegar, aguardando aqueles que seguiram um homem que foi moído e pisado e pregou um evangelho que não tinha formosura, pregou um evangelho que não tinha beleza nenhuma, pregou um evangelho que ninguém queria desejar, mas todos aqueles que o receberam, creram nesse evangelho sem formosura, creram nesse evangelho sem desejo de materialismo, creram nesse evangelho sem beleza. A todos quanto creram nesse evangelho, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentou o padecimento e como
um deles que escondemos dele o rosto, esconderam de Jesus o rosto, isso vergonha. Ele foi desprezado e não o estimavam. Não estimavam o evangelho de Jesus. Não estimavam. Esconderam o rosto, tiveram vergonha. Verdadeiramente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Sabe o que isso faz me lembrar? Paulo sofreu um naufrágio com muitos prisioneiros e ele chega à ilha de Malta e quando ele está colhendo os gravetos para fazer um fogo, para se aquecer, uma víbora, uma serpente, mordeu Paulo. E ele, em mesmo instante, sacudiu a víbora no fogo. Os irmãos sabem o que foi que disseram de Paulo? Quando viram a víbora morder ele, vai morrer. Esse homem deve ser muito ruim, viu? Deve ter feito uma coisa muito perversa, uma coisa muito séria para receber um castigo desse. Foi picado, foi ferido. Agora, olha para esse texto. Nós reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Era o que as pessoas pensavam, que não entendiam o evangelho. Realmente, esse homem cometeu um pecado muito grande. Esse homem disse que era o filho de Deus. Que pecado, que blasfêmia. Realmente, ele fez algo muito sério, porque Deus está afligindo ele. Deus está ferindo ele. Mas graças a Deus. Porque no verso 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus! Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi pisado e massacrado, mas ele nos trouxe a paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados não só fisicamente, como muitos já foram, mas sarado espiritualmente. Não existe mais uma ferida terrível de que uma ferida na alma, de que uma ferida no espírito da pessoa. E muitas vezes o evangelho que as pessoas pregam é um evangelho que só se preocupa em curar o físico da pessoa. Mas Jesus não veio só para curar o físico. Jesus veio para curar a alma de muitos.
Jesus veio para curar, revivificar o espírito de muitos, para que assim pudesse ter acesso ao trono da graça, para assim que pudesse ter acesso diante de Deus, como aquele leproso que chegou diante de Jesus, se agarrou aos pés de Jesus e disse: olha, mestre, eu sou leproso, eu estou fedendo, a minha alma está leprosa, o meu espírito está morrendo. O meu corpo está se decompondo, talvez a mão daquele leproso já tivesse caído, o seu nariz, não sei, talvez já tivesse caído, era algo terrível, não existia doença pior do que a lepra, mas quando ele tocou naquele cordeiro que levou a sua enfermidade, que levou os seus pecados, se tu quiseres eu posso ficar limpo, Jesus, e Jesus disse àquele leproso: eu quero, e imediatamente ele ficou limpo, porque quem falou não foi um santo, quem falou não foi um profeta falso, quem falou não foi nada mais, nada menos, Jesus de Nazaré. Quem falou foi o homem que disse: haja luz e houve luz. Ele disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Ele disse a muitos: venham, venham, e eu vos aliviarei. É esse evangelho que precisa ser retomado. Nós devemos nos agarrar à cruz de Cristo, entender esse sacrifício. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, sujeitando ao padecimento, quando a sua alma for posta por oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor será próspero na sua mão. A posteridade do Senhor. Aqueles que haviam de se salvar, aqueles que haviam de aceitar e crer no Evangelho. Agora, vamos para o livro de Atos, o outro texto, o qual nós lemos. Atos 2, 21, texto que nós lemos, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O cordeiro foi imolado. Ele foi pisado e moído para que os seus pecados fossem perdoados. Ele foi moído, transpassado, para que você pudesse ter paz na sua alma e no seu espírito. Agora veja, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está discursando. Ele já sabe que tudo gira em torno de Jesus. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele se arrependeu. Se encontrou novamente com Jesus. Foi batizado no Espírito Santo.
E agora ele está ali discursando e entendendo que toda a história da humanidade e o futuro da humanidade depende agora de Jesus. E nesse discurso, Pedro começa a falar de uma profecia que é descrita em Joel capítulo 2, que trata sobre o que há de se acontecer. Nós vimos que o evangelho que Jesus pregava era um evangelho que não tinha formosura, era um evangelho que não tinha beleza, nem algo a mais para que as pessoas desejassem. E eu quero dizer algo, que esse evangelho de Jesus ainda continua desta mesma forma, sem beleza e sem formosura. Mas, do desenrolar da história de Cristo, quando Pedro está falando, ele diz que alguns sinais surgiriam. Se você ler todo o capítulo 2 de Atos, você vai ver o discurso. O próprio Jesus disse que iria para o Pai, mas voltaria, porque era importante que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. E eu quero que você entenda, para não pensar que eu estou saindo da linha de pensamento do texto em que nós estamos abordando, mas quando se fala do sacrifício de Jesus, quando se fala de Isaías 53, existe o rolamento lato sensu que vai para todo lado das esferas. No que se refere a Jesus, e depois que ele ressuscitou, tudo, o controle do mundo, a história do mundo, o curso do mundo está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Pronto. Aí, falando do Cristo que morreu e ressuscitou, e Pedro que está descrevendo a profecia de Joel, diz que haveria sinais, e muitos desses sinais seriam uma pregação explosiva, um ramo de pregação e pregadores sem precedentes na história, de evangelhos cheios de formosura, de evangelhos cheios de beleza. E os sinais estão aí, patente aos nossos olhos. Mas eu quero dizer que se você está tentando, você está vendo os sinais, você está vendo as mensagens, e você está tentando chegar a Deus por seu próprio mérito ou por seu próprio esforço, eu quero lhe dizer uma coisa, que está sendo difícil,
tentar chegar a Jesus por perfeição ou por próprio mérito. Não precisa mais disso. Basta uma coisa: olhar os sinais, olhar o sacrifício de Isaías 53 e entender. Então, acontecerá o que Pedro disse àquelas pessoas. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, o que vocês feriram, os que vocês mataram, o que vocês perseguiram, o que vocês esconderam dele o rosto, não fizeram caso dele. Aquele que vocês ouviram a mensagem dele e vocês não deram crédito. O que está acontecendo aqui, essa manifestação, é promessa do Espírito Santo que ele enviou, que estava descrita no profeta Joel. Agora veja só, se vocês invocarem o nome do Senhor Jesus, invocarem, crer, se arrepender, houver uma conversão dentro de você, você será salvo. Não tem como você tentar chegar pelos seus próprios esforços. O sacrifício está lá. Mas acontecerá que todo aquele que entender o sacrifício de Isaías 53, observando os sinais que aconteceram em Isaías 53, como nós fizemos, versículo por versículo, olhando os sinais, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não precisa subir escadarias de joelho, como muitas pessoas fazem. Vocês não precisam se martirizar para ser salvo, mas só há de uma coisa de você saber. Você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo, você precisa aceitar esse Cordeiro e invocar o seu nome para que a salvação chegue em você. A segunda carta de Pedro foi o outro texto qual nós lemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu queria deixar claro aqui que tudo que a Bíblia nos promete de promessas, de tudo que agora foi revelado através dos apóstolos e do Espírito Santo, eu queria que ficasse bem claro que tudo isso só se tornou possível por causa de Jesus. Tudo isso só se tornou possível pelo cumprimento de Isaías 53. Aí aqueles que estão seguindo um evangelho sem formosura, um evangelho sem beleza, o que é que está aguardando essas pessoas? Aí Pedro fala: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus
e nova terra, em que habita a justiça. Veja só, mas nós, os crentes, aqueles que aceitamos Isaías 53 em nossa vida, estamos aguardando novos céus e nova terra, período da eternidade. Vai além do milênio. Milênio é um reinado de glória. Um reinado glorioso com Cristo. Mas Pedro aqui vai além do milênio. Ele vai logo para o período da eternidade. Novos céus e nova terra. Vocês sabiam que esse novos céus e nova terra só se tornou possível para nós por causa do sacrifício de Jesus? Só se tornou possível porque se cumpriu Isaías 53, novos céus e nova terra. Só se tornou possível por causa desse sofrimento de Cristo, esse sacrifício vicário, essa morte substituta, porque senão nós não tínhamos direito. Agora tem outra situação. Para ir para esse novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, tem que aceitar o evangelho sem formosura. Tem que aceitar o evangelho sem beleza. É isso que o mundo não quer. Mas não tem problema. Não quer? Não. Também não tem novo céu e nova terra. Não tem um período, é eternidade com Deus. Não tem esse período de estar na eternidade com Deus. Vocês sabiam que no período da eternidade, o próprio Deus habitará conosco? O próprio Deus habitará com a sua igreja, com o seu povo. E está lá o Cordeiro, ó. O Cordeiro que foi digno. Está lá o Cordeiro. E você olhando aí. Esse é o Cordeiro de Isaías 53. Olha aí, Cordeiro, Cordeiro. E dando glória ao Cordeiro e glorificando ao Cordeiro. Aí você vai ver, valeu a pena seguir o evangelho sem formosura. Valeu a pena seguir um evangelho sem beleza. Valeu a pena seguir esse Jesus, esse moído de Deus. E Deus vai estar lá, nos novos céus e na nova terra, no período da eternidade. Você não entende esse estado glorioso. Paulo disse que nem ouvidos ouviu e nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que seguem o Cordeiro. E é bom a gente fazer o conselho que Pedro deu. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tempo da gente invocar o nome do Senhor. É tempo da gente invocar o nome do Senhor. Porque a gente precisa ser salvo.
todo dia dessa situação que está acometendo. Senão a gente fica sem novo céu e sem nova terra. Sabe por quê? Eu estava dizendo isso na sala do jovem hoje. Sabe por quê nós devemos recorrer a Jesus? Sabe por quê? Quando ele estava lá para ressuscitar Lázaro, ele olhou e disse: Pai, graça te dou. Ele disse uma coisa que nós nem sequer imaginamos. Jesus agora está sentado à destra de Deus. À destra. Destra quer dizer poder, posição de autoridade, posição de destaque, de poder, de autoridade, de supremacia. Aí Jesus, quando está ali, diante daquela multidão, ele diz algo. Ele diz assim, graças te dou, porque tu sempre me ouve. Deus sempre ouve o Filho, Jesus. Por isso que nós temos que clamar a Ele. Olha, Jesus, eu não posso, mas me ajude. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós também. O Pai sempre ouve Ele e atende. Então vamos invocar a Jesus para que Ele nos salve. Vamos se agarrar a Isaías 53 e vamos invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus, porque Ele vai clamar ao Pai e nós seremos salvos. E seremos no estado de glória. Já estou encerrando. Estaremos no estado de glória eterna, porque é isso que irá acontecer com aqueles que agarraram esse evangelho. Aqueles que escolheram abraçar esse evangelho. Aqueles que resolveram se aliar com Cristo e ir em frente, seguir a carreira que lhe foi proposta. Porque um dia nós estaremos aqui, no que Pedro disse, mas nós, os santos, nós, os que estamos seguindo o Cordeiro, nós, os que estamos no Evangelho genuíno, nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra, porque lá habita a justiça. Meus amigos, Jesus fez esse sacrifício em Isaías 53 para que nós pudéssemos habitar em um lugar onde há justiça. E se há justiça, é porque Deus estará lá conosco. Deus estará lá porque a justiça também estará. Porque o próprio Deus é a justiça. E para falar um pouco de novo céu e nova terra, esse período de eternidade, a Bíblia diz que lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá crente com cara feia, lá não haverá fofoca, lá não haverá dissensões, lá não haverá crentes mexeriqueiros, lá não haverá fornicadores, lá não haverá pastores fraudulentos, lá não haverá nada disso, nada que essa terra mostre hoje, nada que esses falsos pregadores que pregam por dinheiro, esses falsos cantores que pregam por dinheiro, e eles pregam só para encher a sua cambuca.
Lá não haverá tristeza e nem nada do que você possa pensar, porque lá habitará a justiça, lá habitará Deus, lá habitará Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vos enxugará do rosto todas as lágrimas. Isso é só para quem segue o Cordeiro, viu, meu irmão? Eu sei, é difícil, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. O evangelho sem formosura é difícil. Lá, queria que você pensasse nas tristezas que você pode passar. Nem toda a tristeza que você tem pode ser consolada. Nem todas as suas frustrações podem ser consoladas. Nem todas as suas misérias e lamúrias podem ser... Tem um bom conselho, uma palavra de encorajamento. Mas eu quero dizer, para encerrar, a Bíblia me ensina que lá, nos novos céus e na nova terra, todas as lágrimas serão consoladas. Todas as situações que nós temos, que nós enfrentamos, todas, sem deixar passar nenhuma, todas serão consoladas, porque só Deus faz isso. A religião não pode fazer isso, o budismo não pode fazer isso, o catolicismo não pode fazer isso, o mormonismo não pode fazer isso, as testemunhas de Jeová não podem fazer isso, mas Deus, no novo céus e na nova terra, com o Cordeiro de Deus, que pagou pelo meu pecado, lá Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Glória a Deus e glória ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém? E que possa aplicar essa palavra em nossos corações, para que um dia possamos desfrutar desse lugar maravilhoso, o novo céus e na nova terra, para que estarmos eternamente com Deus, no estado de eternidade. E Deus habitará conosco para sempre. Amém.